1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, diz assim a palavra de Deus: e fez o voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Pai santo, Pai querido, louvado, exaltado para sempre seja o teu santo nome, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos sentar, meus irmãos. Meus queridos irmãos, nós quero dizer para os irmãos que existem coisas que acontecem na nossa vida que é difícil até imaginar por que essas coisas acontecem. E a Bíblia nos fala sobre uma mulher, Ana. Todos já ouviram falar dessa palavra, já ouvimos muitas vezes, mas eu digo para os irmãos uma coisa, que nós, como servos do Senhor, devemos entender os desígnios de Deus. É bem verdade que hoje é bem mais fácil entender do que no passado. É bem mais fácil, porque hoje nós temos o Espírito de Deus. E na época de Ana, na época de Eli, nessa época não havia, o Espírito Santo ia, usava o profeta e depois novamente voltava. E aqui nós podemos ver que havia uma situação que acontecia muito séria, muito terrível. Uma mulher que estava sofrendo, mas nem ela sabia o porquê estava sofrendo. Às vezes acontece conosco. Muitas pessoas falam, coitadinha de Ana, Penina é uma praga, já tem até hino, né? O senhor faz hino, Penina vai se dar mal, aí começa a apontar para um, você é Penina, está te perseguindo Penina. Irmãos, a questão aqui não se trata de uma perseguição. Primeira coisa, nós temos que entender que Deus havia ali fechado a madre de Ana. Primeiro ponto é esse. O segundo ponto, na verdade, na visão judaica, na visão, na verdade, do povo judeu, e isso era visto dessa forma, que toda mulher que não conseguia conceber filhos, na verdade, essa mulher é tida como uma mulher debaixo de maldição. Mas é bom entender que o caso de Ana, ela não tinha nenhuma doença hereditária, ela não tinha nenhum problema, se na verdade, físico, nada disso, não era isso, porque era uma época difícil e que o povo estava ali, não estava meio que vivendo. E o que acontece na realidade? Eli era o sumo sacerdote, tinha 2 filhos, Hofni e Finéias. Eram pessoas, na verdade, que não poderiam ocupar nenhum espaço ou dar continuidade ao sacerdócio do pai, porque eles pecavam contra Deus. O pessoal queria oferecer sacrifício, eles impediam que assim acontecesse. Eles se prostituíam com as mulheres do templo.
tinha uma vida totalmente depravada, complicada, que não condizia com a vida de alguém que deveria, que ali ocupava um cargo tão importante na presença de Deus. Afinal, eles trabalhavam na casa de Deus, eles eram sacerdotes, e o pai era o sumo sacerdote, então teria que ter um moral alto, e tendo isso como responsabilidade espiritual. Então eles tinham um problema sério, e a Bíblia nos fala que de ano a ano, quando Elcana, ele ia oferecer sacrifício ao Senhor, e ali ele ia, e na hora de repartir a porção, Penina tinha a parte dela com os filhos, mas a maior porção era dado para Ana, porque ele vivia, tinha filho com Penina, na época era assim, podia, hoje não pode mais, mas ele amava, era Ana, então tudo de bom ele dava para Ana, mas Ana, na verdade, ela queria, na verdade, ter filho, porque ela estava cansada de ser humilhada, de ser atacada, e não era inveja, não era ciúme, ela só queria fazer parte de um grupo de mulheres chamadas abençoadas, que tinham o prazer de ter filhos, e isso era bom, os homens se gabavam, as mulheres achavam bem mais importante, e Penina a Ana vivia numa sociedade que não dava tanta importância a uma mulher que não tinha filhos, mas entenda bem, Deus havia fechado a amada de Ana para que não tivesse filhos. Qual é o motivo disso? Porque Deus fez isso. Acontece, irmãos, que Deus tem o tempo para todas as coisas. Muitas vezes nós determinamos para Deus o que nós queremos e determinamos o tempo para Deus, mas Deus não trabalha de acordo com a minha vontade, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Deus não trabalha de acordo com o meu tempo, porque Deus é atemporal, Deus é acima do tempo, e quem faz o tempo é Ele, e não sou eu, não somos nós. Aí você começa a entender, na verdade, um pouco mais da motivação. Meus queridos, alguém teria que mais tarde ocupar um lugar nobre, um lugar importante, um lugar de sacerdote. Ele ia morrer, e quem iria assumir esse papel? Pois é, Deus então, no momento certo, porque ela disse bem claro, primeira coisa, ela fez um voto ao Senhor. A Bíblia nos fala, na palavra de Deus, que se fizer um voto a Deus, não pode tardar em cumprir, porque Deus não se agrada de tolo. Se votar, tem que cumprir. Eclesiastes capítulo 5, na palavra de Deus. E ela fez um voto que talvez, irmãos, hoje em dia, uma mulher querendo ter filho, talvez não faria isso. Ela disse no seu voto que se Deus, aleluia, benignamente atentar para a sua aflição ou sofrimento que ela estava sentindo, e lembrasse dela, a tua serva, e não esquecer, e desse para ela um filho
Olha, um filho homem. Um filho homem, não foi simplesmente um filho homem. Porque era uma mulher que tinha propósito. A oração dela tinha uma direção. Não era simplesmente uma oração de alguém que queria filho para poder desfrutar do filho. Não era para desfrutar, para dizer, agora eu tenho. Olha aqui, Penina. Agora eu tenho um filho, até porque Penina tinha mais filhos. E ela pediu apenas um filho, homem. Porque ela tinha propósito. Se eu preciso de algo de Deus, esse algo não tem propósito para glorificar Deus, pensou em mim, então não vale a pena. Deus até faz, mas Ele entende, na verdade, que eu estou pedindo, que eu estou pensando em mim. Ana tinha duas situações: primeiro, deixar de sofrer; segundo, entregar para Deus. Às vezes, irmãos, é costume na igreja, inclusive tem Bíblia, principalmente a Bíblia do ministro, se eu não estou enganado, tem tudo ali que você quiser acerca de cerimônia, de casamento, de 15 anos, inclusive a apresentação de filhos. Aí tem todo o ritual que você usa para poder apresentar um filho na igreja. É isso, na verdade, tanto crente como não crente faz isso. Tem pessoas que não servem a Deus, mas quer apresentar o teu filho na igreja, porque entende que fazendo isso ele vai estar abençoado, não vai virar bandido, entende isso? Não vai morrer cedo, vai ser abençoado. Então faz isso, porque criou o quê? Uma norma, um padrão, um protocolo. Mas apresenta aquele filho simplesmente, mas só apresenta, não dá continuidade. Só mostra, sai na foto, é filmado, aleluias, mas acontece que não dá continuidade, somente apresentou a Deus, mas não ofereceu a Deus. Essa é a diferença. Uma coisa é a pessoa apresentar para Deus, outra coisa é fazer voto e oferecer para Deus. Essa é a grande diferença. E Ana fez isso. Ela fez um voto, e nesse voto ela ofereceu para Deus. Vou ler de novo para os irmãos entenderem. Se a tua serva, mas se a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. Todos os dias ao Senhor o darei. Sabe o que significa isso, meus irmãos? É muito lindo, é muito forte. Não era só a questão do sofrimento, mas tinha propósito. O que eu peço a Deus tem propósito para glorificar o nome de Deus, para exaltar o nome de Deus. Pois bem, Deus já sabia que Ele conhecia Ana. Salmos, de número 139, verso de 1 a 6, fala sobre a onisciência de Deus. O Deus que vê tudo, sabe tudo, está em todo lugar, onde ninguém pode se esconder. Ele sabe o que faz no meu coração, como se encontra na minha mente, o que eu penso, o que eu planejo. Ele sabe. Então ele conhecia Ana. Ana não o conhecia de intimidade, mas ele conhecia o coração de Ana. Ele conhecia a mente de Ana. Aleluia! Deus nos conhece, meus irmãos. Deus conhece cada um de nós. Estamos aqui agora,
Ele sabe o que passa em cada pensamento, como se encontra cada coração. É baseado nisso, Ele fala conosco, Ele nos orienta como nós devemos agir, como nós devemos ser, como devemos ter propósito. Não é apenas pedir para Deus, é muito mais que isso. E Deus, conhecendo Ana, o coração de Ana, Deus conhecendo o propósito dela antes dela abrir a boca. Você pode ver isso em Mateus capítulo 6, versículo 8 diante, que antes de abrir a nossa boca, Deus já sabe o que a gente precisa. Antes de abrir a nossa boca, Ele já sabe. Então Deus sabia que Ana, e a oração dela não era uma oração naquele momento, ela vinha já orando há algum tempo, porque Penina tinha filhos, e ela já vinha acompanhando esse vinha há muito tempo, e Deus ali, parecia que Deus estava protelando uma decisão, mas não era isso. Parecia que Deus estava retardando, aleluia, tomou uma decisão a favor dela, mas não era isso, porque havia o tempo de Deus, e Ana seria o instrumento a ser usado, para que então nascesse um homem, um varão, que estaria assumindo o ministério, o qual ninguém no momento tinha condições de assumir. Deus tem os seus propósitos. E quando eu vejo alguém falar bem assim, tadinha de Ana, nem Ana sabia o que estava acontecendo, mas Deus tinha o controle de tudo. Ana foi uma bem-aventurada. Sabe por que ela foi uma bem-aventurada? Primeira coisa, Deus atendeu a oração, que diz a Bíblia Sagrada. E sucedeu o quê? Passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho. Então está aí. O que ela pediu? Um filho. Deu à luz a um filho. E chamou o seu nome de Samuel, porque dizia ela: tenho pedido ao Senhor. Vou resumir para os irmãos: tenho pedido ao Senhor alguém para trabalhar para Ele, alguém para servir a Ele, alguém para ser dele. Esse filho não é para mim, é para Ele. E aconteceu isso, e subiu aquele homem Elcana com toda a sua casa, e a oferecer ao Senhor o sacrifício anual, e cumpriu seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor, e lá fique para sempre. Eita glória! Está o versículo 22. Quando o menino desmamar, eu não vou, sobe lá, ofereça sacrifício, fica à vontade, mas eu não vou. Eu vou aguardar o menino desmamar, e quando assim, depois que isso acontecer, eu o levarei, e ele ficará para sempre. Então levarei para que apareça perante o Senhor, e lá fique para sempre. Meus irmãos, quero resumir com os irmãos uma coisa. Samuel, na presença de Deus, criado na presença de Deus, tendo um bom alimento, aprendendo os ofícios da casa do Senhor. Ele ali acompanhava tudo que Eli fazia,
como se oferece sacrifício, como se achega ao altar. Ele morava lá, ele vivia lá, era a vida dele desde sua meninice. Foi treinado, foi preparado. Aleluia. E Deus começou então a incomodá-lo, a conversar com ele. Samuel. Começou a ter experiência com Deus. Meus irmãos amados, Ana, uma mulher bem-aventurada. Samuel, ele tinha 3 ofícios, coisa que Davi não teve, Jeremias não teve, Ezequiel não teve, não tiveram, Moisés não teve, Arão não teve, Isaías não teve, ninguém teve. Ele foi um homem que ocupou 3 posições simultaneamente. Ele era juiz, profeta e sacerdote. Oferecia sacrifício que agradava a Deus, entregava recado que vinha de Deus, ele julgava com equidade, era sincero na hora do julgamento, era um homem que gozava de respeito, que é raro hoje, meus irmãos. É raro encontrar um homem de Deus que gosta de respeito no meio da sociedade e até mesmo no meio do povo de Deus, hein? Ele gozava de tanto respeito que a palavra de Deus nos fala aí em 1 Samuel capítulo 16, a partir do versículo 1, Deus chegou para Samuel e disse: Samuel, até quando tereis dó de Saul, tendo eu o rejeitado? Até quando? Samuel, pega uma botija de azeite, vai até a casa de Jessé o belemita, porque lá eu me tenho provido o rei. Lá eu me tenho provido o rei, mas ele foi numa data que não era de costume dos profetas aparecerem, porque os profetas só iam em determinado lugar na direção de Deus. Tempo de lua nova, tinha um tempo, Deus que dizia, vai a tal lugar, eles não saíam simplesmente aonde queria ir. Hoje eu vou profetizar em tal lugar, hoje eu vou profetizar em tal lugar. Não era isso não, era Deus que determinava. Ele tinha a época, ele tinha o tempo. E quando ele chegou, aleluia, no local, os anciões da cidade, assustados com a presença dele, que não era época, disseram: a sua vinda é de paz ou não? O que passou na cabeça dele, sem querer aqui conjecturar? Para Samuel aparecer aqui, alguma coisa está errado entre nós. Não é época dele, o que ele está fazendo aqui, gente? Aí, porque ele gozava de respeito. Como profeta, eles sabiam, quando ele abria a boca, era Deus falando. Não era homem falando. Não falava dele mesmo. Eles sabiam que quando ele oferecia sacrifício, Deus recebia. Eles sabiam que Samuel, quando julgava com sabedoria, com inteligência, sem julgamento. Samuel não era partidário, ele era apartidário. Não vivia, foi envolvido em coisinha para lá ou para cá, não. Certo era certo, errado era errado. Ainda teve o privilégio de ungir Davi a rei. Olha só,
E a Bíblia nos diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Lá me tenho provido um rei, e é você que vai lá consagrar, você que vai lá ungir para mim aquele rei, você que vai fazer. Sabe o que é isso? Propósito. Ana foi o instrumento usado por Deus para que Samuel viesse ao mundo e ser o homem de Deus que foi. Às vezes, eu e você não entendemos o propósito de Deus. Ana não foi a primeira oração. Ela já vinha orando há muito tempo. Algum tempo vinha orando. Ela orava, quem tinha filho era Penina. Ela orava, quem tinha filho era Penina. Podia entender o que? Não é possível. Eu oro pedindo, e quem é outra pessoa que é abençoada? Deus tem os seus propósitos. Deus tem o seu. Oh, meu Deus. Eita glória. Creia nisso, meus irmãos. Creia nisso. Deus tem os teus propósitos. Permaneça orando. Permaneça buscando. Permaneça jejuando. Permaneça crendo. Exercendo a fé. Porque na hora certa, aleluia, o teu Samuel vai chegar. Louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém.